Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? O que Jesus queria dizer quando falou, não andeis inquietos por coisa alguma? Será que ele estava dizendo que nós devemos ficar despreocupados com tudo, não devemos planejar, não devemos nos calcular, não devemos sonhar, simplesmente viver cada momento como se fosse único, esquecendo de que haverá amanhã? É isso que Jesus está nos ensinando? Sim, não, o que é que você acha? Deixa aqui nos comentários e vem conosco para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E você está no nosso canal EBD Explicada 2.0. Você é nosso convidado especial para juntos aprendermos mais da poderosa Palavra de Deus. Vamos juntos para mais uma aula em nome de Jesus. Vamos então para mais uma lição da nossa escola bíblica e eu quero convidar os irmãos para hoje adentrarmos a lição de número 11. Lição de número 11, falando sobre a promessa de provisão. Meu Deus, que bênção, viu, irmãos? Compreender como o nosso Deus, que é um ser tão grande, um ser tão poderoso, ele se preocupa com as suas mais pequenas criaturas. Ele se preocupa comigo e com você. Quando eu digo se preocupa, é que ele dá atenção, ele se volta a cuidar de mim e de você. E não apenas de nós. Ele cuida das suas criaturas mais pequenas. Ele dá atenção à sua obra, à sua criação, aquelas que são tão insignificantes aos nossos olhos ou tão pequenas aos nossos olhos, ainda assim há um cuidado especial de Deus por ela. E eu quero louvar a Deus, irmãos, porque essa graça de Deus esse favor de Deus é grande demais, é algo assim que a gente não tem nem palavras para agradecer o cuidado e a provisão de Deus. Eu tenho certeza que se eu abrir aqui espaço, e você pode inclusive fazer isso, você pode testemunhar quantas bênçãos Deus tem te dado e como Deus tem sido provedor para a sua casa, para o seu lar, como Deus tem cuidado de cada detalhe aí da sua trajetória. Então, queridos, na lição de hoje nós iremos falar sobre a promessa de provisão. O nosso texto hoje está baseado em Mateus capítulo de número 6, versículo 25 ao versículo 31. Esse texto ele fala inclusive sobre as licitudes da vida, um texto muito importante para o nosso crescimento, para a nossa edificação espiritual, tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar essa temática. Mas antes da gente fazer a leitura, eu quero chamar aqui a sua atenção para o nosso texto áureo, para a nossa verdade prática. Você que está agora acompanhando também conosco, é importante você estar com a sua Bíblia, estar com a sua lição, lápis, caneta, papel, para você fazer as suas devidas observações também da nossa lição de hoje, tá bom? Queridos irmãos, nosso texto áureo está em Mateus, é o primeiro versículo da nossa leitura, Mateus capítulo 6, versículo 25, parte A, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Meus irmãos, a expressão não andeis cuidadosos, ou não andeis ansiosos, ou não andei inquietos, depende da versão que você está usando, tem o mesmo sentido. Não andeis ansiosos, ou preocupados, ou cuidadosos quanto à vossa vida. Essa expressão ela aparece aqui no texto de Mateus capítulo 6, do 25 ao 31, 4 vezes. 4 vezes Jesus está aqui falando sobre não andarmos ansiosos. Ele explica também com o que não andar ansiosos. Ele vai dizer, não andeis ansiosos quanto ao comer, não andeis ansiosos quanto ao beber, não andeis ansiosos quanto ao vestir, e não andeis ansiosos também ou cuidadosos como os gentios, irmãos. Ele fala que nós não devemos andar ansiosos como os gentios que vivem, né, inquietos ou preocupados quanto à vida ou quanto ao dia de amanhã, porque eles não têm essa mesma esperança que nós temos em Cristo Jesus, compreende? Então, queridos, nossa verdade prática diz assim: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Eu gostaria de destacar aqui, primeiro, que Jesus é Senhor, tá bom? Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre nós e é Senhor sobre a criação.
Segundo, o autor, ele pontua aqui muito categoricamente de que Jesus é o nosso amigo fiel. Nós temos muitos amigos, mas nenhum amigo é como Jesus. Ele é o nosso amigo fiel. E ainda, o autor diz assim, ele preenche todas as nossas necessidades, no que diz respeito às três grandes áreas da vida. Tanto no aspecto físico, Jesus é quem nos supre de alimento, Jesus é quem nos supre de água, de vestes, Jesus é quem cuida de nós também no que diz respeito à nossa saúde. Também no que diz respeito ao emocional, é Jesus quem cuida dos nossos sentimentos. É Ele quem provê, é Ele quem atende, preenche todas as nossas necessidades emocionais. Amém? E também as nossas necessidades espirituais. É Ele quem nos fortifica, é Ele quem nos põe de pé, é Ele quem nos dá ânimo, irmãos. Então, Jesus ele faz esse excelente trabalho de preencher, de nos socorrer, de nos atender em nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais e espirituais. Amém? Dito isso, vamos então para a nossa leitura bíblica em classe, tá bom? Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 6, verso 25 ao verso de número 31. Vamos fazer essa leitura? Diz assim a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Percebeu, irmãos? Não andeis inquietos. Então, essa é a nossa leitura bíblica em classe. A gente vai comentar ela no corpo da nossa lição, tendo em vista que a nossa lição vai trabalhar diretamente a leitura bíblica. Então, a gente vai fazer os comentários devidamente dentro dos tópicos, tá bom? E nosso objetivo com a lição de hoje, nosso objetivo é, primeiro, conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas dos seus filhos. Presta atenção nisso. O Senhor provê as necessidades básicas. Você, professor, é importante você frisar isso. Há muitos crentes que querem que Jesus supra para eles necessidades, não as necessidades básicas, mas o luxo. Tem crente que quer que Jesus atenda seus caprichos, atenda o seu luxo, seu glamour. Mas, irmãos, a Bíblia é clara, Jesus, ele provê as necessidades básicas. Quais são as necessidades básicas do homem? Que nós precisamos dela todos os dias. Todo dia, irmãos, nós precisamos comer, beber e vestir. Quanto a isso, pode ter certeza que Jesus provê. Ele provê muito mais que isso, obviamente. Mas a palavra de Deus faz promessa. A promessa de provisão é para essas três áreas da nossa vida cristã, ok? Segundo, enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. Irmãos, vivemos num mundo ansioso. Hoje a gente vai ver que Jesus é a solução para este mal. E por fim, explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Então a gente vai trabalhar nesses aspectos: o cuidado de Jesus com a vida física, a provisão de Jesus para a vida emocional,
e o cuidado de Jesus também para a nossa vida espiritual, tá bom? Então, trilhando nesses três viés, ou nesses três elementos, nesses três aspectos, nós estaremos assim com a nossa lição concluída, tá bom? Então, hoje, irmãos, na lição de hoje, nós estudaremos a promessa de provisão de Jesus para com a sua igreja, a provisão para o crente em suas necessidades. A Bíblia revela que o ser humano, irmãos, ele é composto de corpo, alma e espírito. E o homem, embora exista aí a discussão, né, se o homem é tricotômico, se o homem é dicotômico, pastor, o que é isso? Tricotômico é a corrente teológica que defende que o homem tem corpo, alma e espírito. A dicotomia é a corrente teológica que defende que o homem é corpo e alma e espírito são a mesma coisa. Então se chamam de dicotomia. Já o tricotômico diz que o homem tem corpo, alma e espírito. Então, o nosso autor aqui, ele diz que o homem é composto de corpo, alma e espírito, seguindo claramente a declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus, que defende a tricotomia. Ele diz que Deus cuida do homem no seu ser por completo, corpo, alma e espírito. Por isso podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, no que diz respeito ao corpo, necessidades emocionais, no que diz respeito à alma, e necessidades espirituais, no que diz respeito ao espírito. E à luz de Mateus capítulo 6, a gente percebe a importância que o nosso Senhor ele dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, irmãos, na lição de hoje, a gente vai adentrar aqui e meditar sobre algumas instruções de como as promessas do Senhor Jesus se dar a respeito das inquietações e das preocupações da vida, tá bom? Então, queridos irmãos, primeiro, a provisão das necessidades básicas. A provisão das necessidades básicas. Quais são as necessidades básicas do ser humano, irmãos? Comer, beber e vestir. Essas são as três necessidades básicas. Ou tem alguém aqui que está me ouvindo que amanhece o dia, não come, nem bebe, nem veste. É assim? Ninguém. Você não é Adão para andar por aí despido, tá bom? Você também não é nenhum ser angelical que sobrevive sem se alimentar e sem tomar água. Você precisa dessas três coisas. São três necessidades básicas de todo ser humano. E quanto a estas necessidades básicas, Jesus foi quem disse, irmãos, não vos inquieteis. Eu acho interessante porque a expressão que Jesus usa, dizendo que nós não devemos nos inquietar, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, é um mandamento, queridos. Aqui Jesus está dando ordem. Se você colocar lá assim, ó, não matarás, não furtarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, e emendasse assim, ó, não andeis inquietos. Percebeu? Tem a mesma corrente ou o mesmo elemento, dois mandamentos. Então vejam, nós poderíamos inclusive dizer que não andar inquietos ou preocupados com coisa alguma é um mandamento de Deus. É um mandamento, é uma ordem divina que o crente não ande ansioso. É por isso que R.C., ou melhor, Riley, né? Riley, ele diz que o crente ansioso é uma contradição. É uma contradição. Você viver uma vida inquieta, uma vida perturbada, uma vida extremamente preocupada, irmãos, é uma contradição com a vida cristã. É uma contradição com a nossa fé cristã. Então, queridos, não andar ansiosos é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus, é um mandamento do Senhor para nós. Aí talvez você diga, mas pastor, como não andar ansioso diante do mundo que nós vivemos? Ah, pastor, uma ansiedade do ser humano quanto ao comer, porque a gente está vendo aí a crise econômica no Brasil e no mundo. Ah, pastor, há uma ansiedade quanto à segurança, porque o senhor tem visto aí o índice de violência que há aqui no nosso país, muito grande. Ah, pastor, eu vivo ansioso sim, porque colocar o pão todo mês dentro de casa não está fácil, a gente trabalha muito, ganha pouco e as coisas estão muito caras. Mas, irmãos, Jesus aqui está dando uma ordem, não andeis inquietos, porque ele sabe
que esta nossa inquietação quanto ao dia de amanhã, na verdade, não passa de um ato de incredulidade. Nós estamos dizendo que Deus não proverá ou não nos dará condições de viver o amanhã ou de passar pelo amanhã. Então veja como é importante que nós venhamos vigiar o nosso coração. Venhamos trabalhar o nosso coração para não vivermos uma vida de ansiedade. Olha o que o texto diz, o nosso primeiro ponto, o primeiro subponto do ponto 1. Não fiqueis ansiosos. Isso é um mandamento de Deus, é uma ordem divina para nós. Até porque a ansiedade, irmão, segundo o pastor Hernando Dias Lopes, a ansiedade é a asfixia da alma, irmãos. A ansiedade, ela asfixia o ser humano, ela sufoca, é como se tivesse alguém apertando seu pescoço e você começasse a sentir falta de ar. Já imaginou? Então, por isso que Jesus está dizendo, não andeis ansiosos quanto ao comer, ao beber e ao vestir. E ele explica por quê, não é isso? Ele explica porque ele é quem supre essas necessidades para nós. Quando ele diz não andeis ansiosos ou cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haver de comer ou beber ou vestir, ele deixa isso porque ele vai dizer para nós que o nosso Pai Celestial é quem nos sustenta com relação a essas coisas. É Ele quem cuida das nossas necessidades básicas, tanto física como emocional como espiritual. Amém? Jesus é essa provisão para nós. Você vê isso, irmãos, na provisão de alimento diário, tanto para o cristão como... veja, Jesus diz que não devemos andar ansiosos, porque Ele tem provisão diária de alimento e água, de água e comida, e tem também a provisão de vestimenta, irmãos. Ele provê para nós, Ele nos dá condições, Ele abre portas, Ele faz milagres, Ele nos sustenta com essas necessidades básicas diárias para a nossa vida. Olha você aí. Você pode não ter as roupas de grife, pode não ter as roupas mais caras, pode não ter o sapato mais caro, você pode não estar aí com as roupas, né, de costume que as pessoas usam para final de ano, a roupa de Natal, de fim de ano, você pode até não estar. Mas sabe de uma coisa? Você tem o básico. Você tem aí a vestimenta para ir ali na rua, para ir na igreja. Deus tem pela sua graça. Ah, pastor, não tenho muito assim, mas você tem. E dê graças a Deus por isso. Louve a Deus por isso. Eu me lembro, irmãos, teve uma época na minha vida que eu só tinha um par de sapato para ir para a igreja. E eu orava todo dia, Deus, não deixa esse par de sapato enfrentar uma água não, porque sapato de crente, de crente mais que tem lá o básico, né? Só tem um par de sapato, irmão. Se visse água, ele abria a boca. Então eu orava todo dia, Deus, não deixa enfrentar uma água não. E eu pilotava moto na época, ia para a igreja de moto, e eu ficava com medo que Deus mandasse uma chuva ou passasse por dentro de uma água, porque eu sabia que aquele sapato não aguenta água não. Se ele levar uma chuva, misericórdia, viu, irmãos? Ele abre logo a boca assim, ó, pronto, acabou-se. Aí ia-se embora, a única provisão que eu tinha. Mas nem por isso eu fiquei desanimado, deixei de fazer a obra. Sempre fiz a obra com alegria. Não tem aquele ditado que a gente costuma dizer, o sapato já sabe ir para a igreja sozinho, essa roupa já vai para a igreja sozinha, já sabe até o endereço da igreja, mas eu nunca deixei de ir. Eu me lembro que quando adolescente, irmãos, não ria não, viu? Eu me lembro que quando adolescente, a minha mãe comprava as roupas para a gente sempre de 3, 4 anos para frente. Por quê, pastor? Porque ela comprava e essa roupa tinha que vestir uns 3 anos para frente. Irmãos, ela já comprava na medida grande. Se você tiver essa oportunidade, claro que eu não vou lhe mostrar, de ver as minhas roupas, né, de quando eu era adolescente, irmãos, cabia 3 braços na manga da camisa, 3 pernas na manga, no pé da calça, cabia 3 barrigas na camisa, porque sempre minha mãe comprava de uma forma maior, já para durar 2, 3 anos. E a gente tem um zelo, irmãos, com o sapato, com a roupa. Eu me lembro que até o calçado ela comprava sempre 2, 3 números a mais. Eu adolescente, irmãos, o pé pequenininho, mas tá o tamanho do sapato. Por quê? Porque ela já comprava prevenindo. Ali também era uma certa assim, dúvida se teria no próximo ano um par de sapatos, se tinha uma próxima veste, mas nunca deixamos de fazer a obra, de estar animado fazendo a obra de Deus. Porque, irmãos, Deus é provisão e graças a Deus chegamos a ter um par de sapato, mas nunca ficamos sem sapato. Chegamos a ter uma única veste, mas nunca
ficamos sem vestes. Chegamos até, irmãos, a comer o último pacote de bolacha do armário, mas nunca Jesus deixou faltar uma refeição. Porque Ele cuida. Ele é provisão, irmãos. Ele manda o alimento diário, Ele manda a vestimenta diária. Me faz lembrar o que Deus fez com Israel no deserto. Lembra do que Deus fez com Israel no deserto? A Bíblia diz, irmãos, que as vestes, elas não envelheceram, elas cresciam junto com o corpo. Você sabe o que é isso, irmãos? Já imaginou uma roupa crescer junto com o corpo? Não é, irmãos? Você lembra da comida? Deus mandava manar do céu, codornizes do céu. Irmãos, era uma provisão fenomenal, inexplicável. Deus fazia jorrar água da rocha para alimentar o seu povo. Você acha que hoje Deus não pode te sustentar? Você acha que Deus hoje não pode atender às tuas necessidades básicas? Ele pode, irmãos. Ele continua sendo fiel, ele continua sendo provedor. Jesus, não andeis ansiosos quanto ao alimento, quanto à vestimenta. Interessante que Jesus ele faz aqui, inclusive, uma ilustração. Ele pega uma metáfora para mostrar o cuidado. Ele diz, olhe, por exemplo, para as aves dos céus. Vocês verem elas semearem, elas plantarem, elas colherem ou guardarem provisão? Não. É claro que Jesus está dizendo aqui que a gente deve cruzar os braços, esperar que do céu venha tudo. Mas o que Jesus está dizendo é, assim como Deus cuida da árvore do céu, que é um ser inferior ao ser humano, que é um ser na obra da criação de Deus, que está abaixo do ser humano, Deus cuida deles, porventura Deus não cuidará de vocês? Essa é a questão. Porventura Deus não cuidará também da nossa vida, irmãos? Não nos socorrerá quando nós precisarmos de socorro? Então, lembre-se que assim como Ele cuida das aves dos céus, que elas fazem sua parte, elas vão em busca de alimento, elas ralam para encontrar o seu alimento, mas elas encontram porque Deus provê lá na natureza o alimento. Claro que a ave não precisa ficar dentro do ninho, de boca aberta, e Deus mandando a provisão para elas. Compreende? Porque é importante a gente ler a Bíblia e interpretá-la dentro do seu contexto. Se a Bíblia dissesse aqui que você tem que ficar de braços cruzados esperando cair tudo do céu, ela estaria se contradizendo. E Jesus não está falando isso. O próprio Deus falou, vai ter com a formiga o preguiçoso. Nós devemos aprender as lições da nossa vida com as formigas. E o que é que as formigas fazem? Elas trabalham duro no verão para guardar provisão para o inverno. Então a formiga tem planejamento, a formiga trabalha com organização, trabalha com ordem, trabalha em parceria, trabalha em unidade, uma corta, outra carrega. Então vejam, tudo isso a gente deve desenvolver. Viva a vida como se dependesse exclusivamente de você, mas reconheça que tudo depende dele. Então trabalhe como se tudo dependesse de você, mas saiba que tudo depende mesmo de Deus. É Ele que está no comando de todas as coisas. Mas nós devemos fazer a nossa parte, queridos. Não podemos jamais sermos negligentes com a nossa parte diante de Deus, compreende? Trabalhe, faça a sua parte, mas entenda que é Deus quem te dá saúde para trabalhar. Guarde provisões para amanhã, para o futuro, sem ansiedade ou preocupação ou sem aflição no coração, mas guarde. E é Deus quem te dá condições de pagar as contas e reservar lá aqueles R$ 10, R$ 20, R$ 30 para uma provisão, para uma necessidade, para um medicamento, para um socorro ali no final do mês. Não é assim, irmãos? Então, Deus é provisão, irmãos. Assim como Deus cuida dos animais, que é inferior ao ser humano, Deus também cuida com certeza dos seus filhos. E olha, por exemplo, né, a provisão também de vestimenta. O próprio Jesus usa o exemplo dos lírios do campo. Diz assim como Deus cuida dos lírios do campo, que detalhe, viu, irmãos? Detalhe, os lírios do campo se vestem estão mais bem vestidos do que o próprio Salomão em toda a sua glória. Meu Deus! Já imaginou, irmãos? Os lírios do campo estão mais bem vestidos do que Salomão em toda a sua glória. Aí Jesus usa essa referência para dizer assim, porventura Deus não vestirá vocês, Deus não cuidará de vocês. Deus que prover, irmãos, vestes para os lírios do campo, porventura não proverá vestes para vocês? Obviamente que sim, irmãos.
Obviamente que Deus é quem manda para nós, né, as vestimentas. Eu já dei vários testemunhos, inclusive, sobre isso, como Deus, em sua misericórdia, sempre tem nos socorrido, tem nos ajudado, não é? E frisando mais uma vez, essa palavra de Jesus, a provisão para as necessidades básicas da vida, não deve ser usada como princípio para não trabalhar, tá bom? Não faça isso. Inclusive, Paulo vai orientar os irmãos lá em Tessalonicenses, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11, Paulo vai dizer assim, olha, porque havia alguns irmãos da igreja que estavam assim, não trabalhar não, Jesus já está voltando. Mas enquanto eles aguardavam Jesus voltar, eles queriam estar aonde, irmãos? De carona na casa dos irmãos. Aí eles diziam, não, a gente não está trabalhando porque Jesus está voltando, mas eles esperavam na casa dos irmãos. Esperto, né? Aí Paulo diz assim, tudo bem, já que vocês não querem trabalhar e querem esperar Jesus voltar de braços cruzados, agora faça o seguinte, esperem também em jejum, não coma não, aquele que não trabalhar, não coma, espere Jesus em jejum. Aí se Jesus não vier nesse teu período de jejum, tu trabalha para comer, tá bom? Eita, que palavra, né, irmãos? Paulo dá para os irmãos ali de Tessalônica. Então, queridos, o Senhor prover as necessidades básicas de toda a criação, sobretudo do ser humano em sua tricotomia, tanto no corpo, na alma e no espírito. Lembrando, irmãos, mais uma vez também, que o Senhor provê para toda a criação. Cada animal, seja grande ou pequeno, quem prover o alimento para eles é Deus, irmãos, que sustenta. É Deus quem cuida dos lírios do campo. Não é daquele jardim que você zela, não. Aquele jardim Deus cuida também, mas muito mais. A Bíblia diz que Deus cuida do lírio do campo, irmãos. Entende? Vamos aqui avançar então para o nosso segundo ponto. A provisão das necessidades emocionais. Falamos agora no ponto anterior sobre as provisões para as necessidades básicas, comer, beber e vestir, no caso as necessidades do corpo. E agora nós iremos falar sobre as provisões das necessidades emocionais. Nós somos seres integrais, irmãos, corpo, alma e espírito. E obviamente que os cuidados de Deus para conosco abrangem não apenas o nosso corpo, mas também o nosso emocional, abrange também a nossa vida espiritual. Então, queridos, a palavra de Deus revela que nós somos seres humanos com corpo, alma e espírito. E tratando aqui especificamente da alma, nesse sentido, irmãos, além das necessidades físicas, nós temos também as necessidades emocionais. Portanto, somos seres inteiros. Assim sendo, o que passa na alma vai refletir também no corpo. Interessante isso. O que se passa na nossa alma reflete também no corpo. Se você está mal emocionalmente, se você está deprimido, você está ansioso, isso vai afetar logo o teu corpo. Você vai sentir frios na barriga, você vai sentir então mal-estar, você vai sentir uma queimação ali no peito, é a ansiedade ali muitas vezes te atacando. Isso vai levar inclusive a enfermidades, tanto enfermidades emocionais, como uma depressão, como pode levar também a enfermidades físicas, irmãos, úlceras, câncer e outros problemas que são provenientes de doenças psicossomáticas, doenças da mente. Já imaginou, irmãos? Você tem uma doença física decorrente de um problema emocional não tratado, não corrigido. Então, olha como é importante nós entendermos que o nosso Senhor cuida, inclusive, da nossa vida emocional. Veja que ela é a esfera responsável, né? A alma é a esfera responsável pelas emoções, pelas vontades e pelos sentimentos. A alma é responsável por esses três elementos: a volição, a vontade, os sentimentos, as emoções, são todas características ali da alma. Então, a alma, ela pode inclusive se alegrar ou se entristecer. Ela pode sentir os afetos ou os desafetos. Por isso, irmãos, a mordomia, ou seja, o cuidado, o zelo, a administração da sua alma, das suas emoções, é importante. Inclusive, eu estou ministrando uma série de estudos
no Palavra Viva, na Rádio Maranata, no Palavra Viva durante a semana, nós estamos ministrando, inclusive, uma série de estudos falando exatamente sobre isso, sobre a gestão das emoções, cuidando das nossas emoções, que é o que alguns chamam também de inteligência emocional. Então, queridos, assim como o corpo, a alma deve ser cuidada. A alma deve ser preservada de maneira irrepreensível. A forma como nós lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos também com os outros. Nosso estado emocional afetará diretamente a minha relação com o meu próximo. Isso é sem sombra de dúvida. Compreende? Então, olha a importância de você ter esse cuidado aí com o seu próximo. A ansiedade consigo mesmo, porque vai afetar também a sua relação com o próximo. A ansiedade no mundo, irmãos, o mundo que a gente vive é um mundo ansioso. Pesquisas mostram que a crise de ansiedade se intensifica dia após dia. Alguns estudiosos acreditam, inclusive alguns pesquisadores acreditam que o Brasil é o país com maior índice de ansiedade do mundo, irmãos. O brasileiro é um povo ansioso, preocupados com as licitudes da vida. Estão ocupados antecipadamente com os problemas. Às vezes, até ocupado com problemas que jamais irá acontecer. Então, se anuncia aí algumas pesquisas de que há milhões e milhões de brasileiros, irmãos, em crise de ansiedade. Muitos irmãos. Então, veja que a ansiedade trata das preocupações e inquietudes das pessoas, que inclusive afeta a sua tomada de decisão. O nosso Senhor Jesus aqui nos faz esse alerta para o fato da ansiedade, para o fato de que a ansiedade tem o poder de nos prejudicar. De acordo aí com a Organização Pan-Americana da Saúde, ela diz que o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, irmãos. 300 milhões de pessoas no mundo. Não é brincadeira não, viu? O Brasil lidera o ranking, né, mundial de ansiedade, pois ela afeta aí cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme os dados da Organização Pan-Americana de Saúde. Esses dados mostram, irmãos, mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. Verdade. Esses dados aqui mostram nitidamente, irmãos, que o mundo vive uma crise de ansiedade. Alguns, inclusive, chegam a dizer que a ansiedade é o mal do século. É o mal do século XXI. É o que tem mais afetado as pessoas no século XXI. É a ansiedade que as pessoas hoje estão vivendo, irmãos, estão enfrentando, muito grande. Que Deus ele venha ter misericórdia de cada um de nós. Agora, pastor, qual é a solução para a ansiedade? Qual a solução para a ansiedade? Irmãos, a nossa solução sempre está em Jesus. A solução para a ansiedade ou para qualquer outro problema, mesmo de ordem psicossomática, mesmo de ordem física ou emocional ou espiritual, está em Cristo. O mundo está como está hoje porque está faltando Jesus na vida, porque precisa de Jesus. Irmãos, não há enfermidade que Jesus não possa curar, mesmo que seja uma enfermidade de cunho emocional. Ao longo do Novo Testamento, inclusive, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos. Por exemplo, olha que texto lindo, irmãos. Paulo nos ensina, abra sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha o que Paulo fala sobre os cuidados que nós devemos ter com a mente. Cuidados que nós devemos ter com a mente. Olha o que ele vai dizer no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
e que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então veja, irmãos, se o mundo quer viver essa paz do Deus da paz, nós precisamos, então, ocupar a nossa mente com coisas boas. Olha o que Paulo faz aqui, ele faz uma lista de coisas que devem ocupar a nossa mente. E cá para nós, veja se não é verdade. Geralmente nós estamos ansiosos porque a nossa mente está cheia de coisas que não é verdadeira, a nossa mente está cheia de coisas que não é pura, a nossa mente está cheia de coisas que não é amável, a nossa mente está cheia de coisas que não tem boa fama, a nossa mente está cheia de coisas que não há nenhum louvor naquilo que nós pensamos, não há nenhuma graça naquilo que pensamos. Então, irmãos, como nós teremos paz se os teus pensamentos, por exemplo, não é puro? Você vive aí lutando ou até mesmo é entregue a eles. Como é que você terá paz se você vive e pensa em coisas injustas? Como é que vai ter paz o homem que, por exemplo, vive uma infidelidade com a sua esposa? Todo tempo escondendo o celular, todo tempo escondendo as suas redes sociais, todo tempo inventando uma mentira para poder ficar mais tarde para dar um pulinho fora. Irmãos, aí você vive uma crise de ansiedade, obviamente, mas por quê? Porque está fazendo o que não é justo. Por que às vezes o filho está ansioso, irmãos? Porque fez uma trela, bagunçou a casa, quebrou alguma coisa e está ansioso, preocupado, o que é que a mãe vai fazer, o que é que a mãe vai dizer, o que é que o papai vai dizer. Não estudou para a prova o suficiente, então chega o dia da prova, está lá ansioso, preocupado, e agora? Como é que eu vou fazer essa prova se eu não passar? E de mim, papai, mamãe, não sei o que, paga a escola, e você começa a ficar ansioso. Tem criança, irmãos, hoje ansiosa. Ansiosa, e precisamos trabalhar isso no nosso coração, trabalhar isso, irmãos, na nossa família. Então, cuidado com a ansiedade. E o remédio para a ansiedade é isso, é ocupar a mente com coisas boas. Jesus, irmãos, é a solução para a ansiedade. Ocupe sua mente com coisas boas. Ô pastor, e como é que eu faço para não andar ansioso? Primeiro, ocupar a mente com as coisas boas. Segundo, olha o que Paulo diz também aqui, olha, no versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, ocupe a mente com coisas boas. Segundo, a tua preocupação deve ser colocada nos pés de Jesus. Aquilo que te inquieta, aquilo que porventura pode provocar uma crise de ansiedade, coloca diante de Jesus, que elas sejam conhecidas diante de Deus em orações e súplicas e com ações de graça. Aqui nós temos a oração para apresentar as nossas necessidades ao Senhor, as nossas preocupações. Nós temos aqui as súplicas, aquele momento de choro, de entrega, derramamento diante do Senhor. E nós temos ações de graça. Seja grato, irmãos. Ao invés de estar aí corroendo as unhas porque tem incertezas quanto ao amanhã, abra então sua boca para louvar a Deus pelo que Deus tem te dado hoje, pelas bênçãos que Deus tem te derramado no presente. Amém, queridos? Tranquilos? Você entende, irmãos? Então faça isso. Olha o que diz ainda o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Irmãos, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar. Interessante que a palavra que Paulo usa aqui para guardar, ele tira do contexto militar. Traz a ideia dos guardas pretorianos que guardavam uma pessoa, um local, ou o próprio rei, ou um imperador, e eles guardavam ali, faziam um batalhão ali de soldados para guardar ou proteger determinada coisa. Então Paulo está dizendo assim, olha, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, protegerá. Deus montará, irmãos, uma guarda no teu coração que não vai deixar que nada que tira a paz de Deus, que excede o entendimento, penetre no seu coração. Mas para isso você precisa orar, precisa orar com súplica, precisa dar cultos de ações de graças a Deus, né? Louvar a Deus em ações de graças, e você precisa ocupar a sua mente com coisas boas. Amém, queridos? É assim que nós guardamos e protegemos a nossa mente. Tranquilos? Amém, meus irmãos? Então, olha o que diz aqui, ó. A ansiedade, a sinopse do ponto 2. A ansiedade é um mal global na atualidade. Entretanto, assim como nas enfermidades de ordem física, através de Jesus, da sua palavra, também podemos obter vitória
sobre ela. Amém? Você pode ter vitória sobre a ansiedade. Basta você confiar tão somente no Senhor e seguir aí a receita, tá bom? Seguir aí, então, os elementos ensinados por Jesus para nós vencermos a ansiedade. Tranquilos? Vamos avançar, irmãos? Vamos então aqui para o nosso último ponto, falando sobre as provisões das necessidades espirituais. Nós temos muitas necessidades espirituais, mas a maior de todas as necessidades espirituais do ser humano é a necessidade de salvação. Não há nenhuma necessidade maior para o ser humano do que a de salvação. E Jesus atende essa necessidade. Ele nos salva, Ele nos perdoa, Ele nos sara, Ele nos redime, Ele nos liberta, irmãos. A maior necessidade do ser humano é de salvação. Não é de comida, bebida, vestes, não, é de salvação. Amém? Então, Jesus ele nos atende nessa necessidade especial da salvação. Nossa alma, irmãos, nosso espírito precisa desta salvação em Cristo Jesus. Por isso, nós temos necessidades espirituais. E a maior delas é a salvação. Essa necessidade foi causada, claro, por causa da queda do homem. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e por isso carecem da glória de Deus. Então, todos pecaram, falharam. Houve uma morte espiritual com o pecado de Adão e Eva. Consequentemente, todos os homens nasceram, então, viciados ao pecado ou inclinados ao pecado. Nasceram fisicamente, mas mortos espiritualmente e que carecem, então, desta vida que somente Jesus pode dar. Como diz o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 1, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Então é ele que nos dá vida, é ele que nos atende a essa necessidade que houve no coração do homem desde o pecado de Adão, a necessidade de arrependimento. Então, essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas é uma necessidade que há em todos os seres humanos, irmãos. Assim como o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, ele providenciou, ele preencheu as necessidades espirituais do ser humano. Na cruz do Calvário, irmãos, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então ali nós temos a salvação, que é o nosso maior presente, a maior necessidade do ser humano é a salvação e Jesus atende essa necessidade. Segundo, a necessidade da presença e da direção. Uma vez que você tem esse encontro com Jesus, esse relacionamento com Jesus se inicia, você precisa agora da direção de Jesus. Você precisa agora da presença de Jesus. É uma outra necessidade do ser humano, irmãos. A presença de Deus na nossa vida é faz uma diferença muito grande. Olhe, por exemplo, para a história de José. Lembra-se de José? Sim, José que esteve lá no Egito. Irmãos, a Bíblia diz que José, ele trabalhando como escravo na casa do faraó, depois na casa de Potifar, depois com o faraó, tudo que José fazia, a Bíblia diz que dava certo, prosperava. E a Bíblia diz porque Deus era com ele, a presença, irmãos. É a presença. Isso não quer dizer que vai dar certo de imediato, de que tudo vai virar mil maravilhas, afinal eu tenho a presença. Não. Porque da mesma forma que nós temos passagens bíblicas que mostram a pessoa com a presença de Jesus e tudo que ele faz dando certo, há também textos que mostram Jesus estando presente e ainda assim as coisas não indo muito bem, mas no final dá tudo certo. Então, queridos, com Jesus presente, com a presença de Jesus, com a direção de Jesus, pode ter certeza, tudo vai dar certo. Pode ter um momento escuro, uma noite difícil, mas ele vai te ajudar a romper. Olha o que Deus fez com José. Havia muitas coisas que estavam fora do lugar na vida de José, mas, irmãos, tudo que José fazia, Deus fazia prosperar. Olhe, por exemplo, para o casamento lá em Caná da Galileia, o casamento que Jesus esteve presente lá. É verdade que Jesus estava presente e faltou o vinho. Talvez alguém pensasse que o fato de Jesus estar presente e o casamento ganhou imunidade a qualquer crise ou qualquer dificuldade, e mesmo com Jesus presente, faltou o vinho porque é possível. Mas com Jesus presente há milagres. Com Jesus presente é provisão, há socorro, irmãos. Amém? Então, creia nisso. Creia que a maior necessidade depois da salvação que nós temos é dessa presença constante de Jesus em nós.
Me faz lembrar o texto lá de Êxodo, capítulo 33, 32, 33. O povo de Israel havia pecado, Deus diz que não vai mais com o povo, vai mandar agora um anjo para acompanhar o povo, e Moisés faz uma oração a Deus, dizendo: Deus, muito obrigado pelo envio do anjo, mas nós não queremos anjo conosco, não, eu quero a tua presença. Eu quero que o Senhor, eu desejo que o Senhor vá conosco. Moisés reconhecia, irmãos, que uma coisa era ter um anjo acompanhando ele, já era uma grande bênção, mas ele não se contentou com a presença de anjos. Tem tanta gente se contentando com a presença de anjos, com um socorro assim, sabe? Um apoio apenas de um anjo, pedindo inclusive anjos. Mas, irmãos, nada se compara em ter a presença de Jesus, a presença de Deus. Por isso que Jesus, quando falou para os discípulos que estava partindo para o Pai, houve logo uma certa preocupação dos discípulos. Porque agora? E nós? Como é que ficaremos? Mas Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar outro. Outro ali, da mesma essência, da mesma espécie, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, para que esteja convosco. E ele vos guiará em todas as coisas. Então, irmãos, Jesus não deixou os discípulos órfãos. Jesus, ele quando vai também subir aos céus, ele diz: olha, eu vou para o Pai. Mas não muito depois desses dias eu enviarei o Espírito Santo para que estejam convosco. Vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, até os confins da terra. É promessa de Jesus, a sua companhia. Mateus capítulo de número 28, versículo 20, irmãos. A Bíblia também diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Ele que faz essa promessa. A presença de Jesus conosco, irmãos, faz toda a diferença. Amém? Não abra mão da presença. Esteja sempre na presença, através da oração, da leitura bíblica, da sua comunidade, num culto coletivo, na sua oração individual, no seu particular com Deus. Ore, irmãos, e busque a Deus constantemente. Amém, queridos? E também, queridos, ainda avançando aqui na nossa lição, nós temos ainda a necessidade do Espírito Santo, que nós acabamos de falar, né? Aqui a promessa do Espírito Santo, o próprio salmista Davi, a gente já falou aqui sobre a promessa de Jesus, de que ele mandaria o Espírito Santo, e nós temos também o salmista Davi, que quando cometeu um pecado, lembra-se que ele adulterou com Batseba, depois matou também o seu marido, tentou esconder aquele pecado e passou um período de muita aflição, irmãos. E neste momento aí, já ali, depois de um certo tempo, Davi faz uma oração a Deus, escreve o Salmo 51, e lá ele diz assim, ó: não retires de mim o teu Espírito Santo. Aqui a gente aprende primeiro que o fato de você pecar não significa que você perdeu a presença do Espírito Santo, mas você entristeceu. E se você persiste nesse erro, você então terá a retirada do Espírito Santo sobre a sua vida. Então Davi, ele reconhece de que o seu pecado poderia acarretar a perda da salvação ou a perda da presença do Espírito Santo. Por isso que ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Quanto à salvação, ele diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Há muitos que perderam a alegria da salvação, que perderam, irmãos, essa graça, essa presença do Espírito Santo em seu coração. Amém, queridos? Então que possamos guardar, né, esta palavra em nossos corações. Nós assim concluímos a nossa lição de hoje, tá bom? O nosso Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo, prover todas as necessidades, seja de natureza física, emocional e espiritual, pois Deus nos mostra, ou Deus nos trata, irmãos, como pessoas inteiras, né? Assim como mostra a sua palavra lá em 1 Tessalonicenses, e dessa maneira nós somos convidados a colocar cada área do nosso ser em plena dependência de Deus. Dependa do Senhor fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Amém, queridos? Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e a direção do Espírito Santo, experimentar um período de plenitude em sua presença. Amém? Que você possa aplicar essa palavra no seu coração, aplicar essa verdade no seu coração. Olha o que diz aqui a nossa sinopse do ponto 3. Como seres tricotômicos, ou seja, corpo, alma e espírito, além das necessidades físicas e emocionais, também temos as carências espirituais, as quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor também nos provê. Amém? Eu quero finalizar citando aqui esta frase, tá bom? Confie plenamente na provisão de Deus em todas as áreas da sua vida, pois Ele cuida das nossas necessidades físicas
emocionais e espirituais. Queridos, Deus nos fez a promessa de provisão. Quanto a nós, é confiar plenamente na provisão do Senhor. Confie, é o que você deve fazer. Teu trabalho é descansar em Deus. Então descanse. Deus não prometeu que daria provisão? Deus não prometeu que cuidaria de mim e de você? Então descanse nos cuidados do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo continue derramando da sua graça sobre a nossa vida. Amém, queridos? Meus queridos irmãos, chegamos ao finalzinho então de mais uma escola bíblica e nós queremos agradecer a Deus por você. Chegamos ao final aqui de mais uma EBD Explicada, né, aqui do canal EBD Explicada 2.0. Que Deus continue abençoando você. Não se esquece de deixar seu like, seu comentário, tá bom? Não esquece de compartilhar também esta palavra e deixar também aqui sugestões de melhora, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e até a nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica aqui no nosso canal EBD Explicada 2.0. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.